Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade. E aí, só para relembrar, a missão da logística, aí, como é definida em alguns livros, é disponibilizar o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no tempo certo, no mínimo custo. E aí eu até citei a respeito dos modais, sobre a parte de você entender por que alguns têm que ser por navios, utilizando o modelo aquaviário, por avião, por duto, por rodovias e assim por diante. Então, qual que é a principal diferença? Você vai ter estilos de produto, você vai ter estilos e modelos diferentes de material que você vai receber. Então, tudo isso influencia no modal a ser escolhido. Francisco, seu mic está aberto. Então, como que eu faço para definir melhor o que eu preciso? Como que eu faço para definir aí o ponto extra? Então, a maioria já deve ter linkado aí que se eu estou trabalhando com algum material perecível, eu preciso ter, nesse modelo de transporte, algo que permaneça as condições, que propõe as condições que eu preciso para transportar esse material. Então é um dos pontos aí que você pensa na logística e a cadeia de suprimentos está aí ligada a respeito disso também. Então a cadeia de suprimentos, ela está muito ligada com a logística, está muito ligada com a produção e é uma matéria muito ampla. A forma de você aplicar ela, os conceitos aqui, eles são bem interessantes porque eles são válidos demais na prática. Então não adianta eu tentar fazer algum tipo aí, alguma gambiarra possível somente para um momento. Saiba que você vai precisar atender isso mais vezes. Como assim? Digamos que você está trabalhando, vamos tentar aplicar agora mais na área da construção civil. Você está lá trabalhando e aí vai chegar uma mercadoria, houve por algum motivo, algum problema que você não consegue pegar essa mercadoria que vai chegar e descarregar ela dentro do seu galpão, no local onde ela seria estocada e seria armazenada de forma coerente. E aí, para não pagar um lote, para não deixar o caminhão parado e outros problemas que você pode ter, você pede para que ele desça em algum local ali que não é o apropriado. E aí você dispensa esse caminhão. Só que, nesse momento, aquela mercadoria parada ali, ela não existe mais na empresa que te entregou e também não existe na sua empresa em si, porque ela não deu entrada. Então aquela matéria que você acabou de descer, ela está meio que de certa forma inexistente. Se alguma coisa vier assumida ali, quem garante o que aconteceu? Tá vendo onde tem um problema aí então? Por mais que você tenha as coisas feitas dentro dessa cadeia, o erro e o maior fator aí foi humano. Aí você pode falar, mas é só olhar pelas câmeras que a gente vê quem foi lá e pegou essa mercadoria. É só a gente tentar fazer uma auditoria pelas câmeras. Enfim, você pode tentar remediar, mas aí você percebe que, devido a um procedimento que você quis sair fora da padronização, simplesmente para evitar algum custo, você acabou comprometendo todo o processo maior. Então são coisas que você tem que se perguntar. O que, quanto e onde armazenar? É uma das perguntas muito importantes. Porque se você já comprou, significa que você precisa daquele material para produzir. Mas vale a pena eu focar tanto nessa produção, nisso daqui, que ele começa a me ferrar no projeto completo? E isso aqui vale também para a questão das obras. Às vezes tem empresa aí que elas vão disponibilizar a matéria-prima, eles vão disponibilizar o que você precisa, só que eles falam, olha, eu preciso que não fique no meu galpão, porque todo mundo sabe que armazenamento tem custo. Então essa mercadoria parada lá dentro de algum galpão de alguma empresa pode atrapalhar ela a comprar mais porque a sua está ocupando o espaço dela. Então ela precisa que a sua mercadoria saia para que ela possa comprar mais e repor, principalmente se for em grande demanda. E aí você, para aproveitar o preço, quer jogar isso daí e armazenar de qualquer maneira dentro da sua empresa. Então não é assim que funciona. Claro que quando a gente fala da área da construção em si, tem muito material que acaba ficando na chuva e no relento, e dentre alguns pontos aí, eles não vão perder tanta qualidade se comparado a algum produto aí que deveria ser congelado, mantido quente e assim por diante. Mas a perda de qualidade ainda ela existe e não é essa comparação que vai desmerecer o que você deve tomar cuidado com isso. Quem já trabalha muito na areia já deve ter comprado vergalhão, esses tipos de aço aí que tem, cheio daquele pozinho amarelo, que é a oxidação devido à chuva,
ao jeito que foi armazenado, até mesmo na onde você estaria comprando ele. A gente sabe que isso aí com o tempo começa a afetar a qualidade do material. Então tem que tomar muito cuidado com esse ponto, a forma de armazenagem. Então o que tem tudo disso? É que a logística ela vem trazer algo para agregar valor, trazendo tudo do modelo mais perto possível da realidade e que você respeite todas essas preservações, tanto do material, quanto do ambiente, quanto da vida humana. Então, dentro da administração de estoques, a gente vai ver alguns pontos que vai falar da empresa, principalmente nesse modelo de custo, aonde vai precisar investir num tipo de armazenamento adequado. E aí, dentro desses, a gente tem grade, tem pallet, tem o flow rack, tem gaveteiro, tem a questão do FIFO, do LIFO, que eu já até comentei numa aula passada. Então, qual é o modelo seu de estoque? O primeiro que entra é o primeiro que sai? O último que entra é o primeiro que sai? Como que eu organizo essa matéria-prima aqui? Como que eu organizo esse produto? E é claro que precisa de investimento. Então, se você está numa obra que ela é aberta, você vai precisar de alguém para olhar essa matéria-prima, você vai precisar de alguém de câmeras, do maior cuidado possível para que não se perca. Isso dentro de obra, isso dentro da área de produção, isso em qualquer lugar. Deixa alguma coisa aí com o mínimo valor possível jogada ao relento se ela não acha um dono. Então você precisa tomar cuidado e isso se chama investimento. E esse investimento ele tem que ser principalmente quando esse material que você tem, ele tem um alto valor de custo. Você vai falar, nossa, mas é uma empilhadeira, é uma betoneira, é uma paleteira, é um pallet cheio disso. Não é qualquer pessoa que vai chegar aqui e vai carregar isso. Eu já vi relatos demais de o cara sair, trancar, passar a corrente na betoneira, chegar no outro dia de manhã a betoneira ter sumido. E ele não conseguir nem explicar como que ela desapareceu. Então é comum. Por mais que você ache que não aconteça, é nesse exato momento que vai acontecer esse furto, esse roubo, e como a gente já falou, esse é um dos maiores problemas dentro do planejamento de canteiro de obras. Pensa você chegar para trabalhar no outro dia e o seu equipamento não está lá. Alguém roubou, alguém levou. Então, essa parte de armazenamento, a gente tem que pensar muito bem também. E é claro que quando a gente fala de agregar valor, sempre vai ter aquele probleminha que a gente escuta muito quando se trata de qualidade. Eu tenho um amigo, eu tenho um conhecido, eu tenho um primo, eu tenho um tio. Ele faz mais barato. Com ele é pronta a entrega. Ele traz aqui na hora. E aí, desconfie sempre. Então é aquela coisa, se você corre atrás demais de preço, consequentemente alguma coisa está ficando no processo. Quando a empresa é muito nova, geralmente ela tenta fazer um preço abaixo do mercado para tentar fisgar o cliente. São algumas jogadas de marketing. Mas mesmo assim, se está muito barato, algum problema tem. Desconfie. E aí, na empresa B, se ele já te falou que é uma empresa renomada, um negócio legal, que você sabe que funciona, está até acostumado a comprar, lá vai demorar um pouco mais e o preço é mais elevado. Por quê? É a hora que você deve se perguntar. Então não caia nesse conto do vigário. Tá? Não é porque você tem um lead time ali imediato que você vai pegar, tá pronta a entrega, que o material é o mesmo. Ele vai te alertar que é o mesmo. Falar, não, é o mesmo material. Só que quando você começa a dar uma analisada maior, ele não condiz com a realidade. É um certificado lá que não existe. É um teste depois que você vai fazer de ensaio e vai perceber que o limite que era para romper a 25 ou mais, ele rompe com 18. Então vai fazer um teste de estiramento, alongamento, torção, qualquer que seja esses testes de fadiga destrutiva, você percebe que ele não suporta nem na hora que a máquina vai calibrar, se brincar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A respeito do nível de serviço, é onde você percebe essa qualidade. Então, se o meu nível de serviço, o que eu preciso é um serviço de qualidade mesmo, eu vou ter que combinar prazo, eu vou ter que ver se essa parte do combinado / atendimento, ela me serve, a confiabilidade é muito importante e a integridade da carga também, sem contar o atendimento.
Isso, claro, voltando um pouco para a ótica do cliente. Sabe qual que é o maior problema que vai queimar a cabeça de vocês se vocês começarem a atuar na gerência, nessa parte de administrativa, se vocês começarem sair desse operacional e começar a tomar decisões, começar a gerenciar, começar a administrar, é esse problema aqui, ó, confiabilidade. Isso daqui vai te tirar o sono de tal forma que você não vai conseguir trabalhar. Então, para você prezar a sua saúde aí, tanto física quanto mental, essa confiabilidade ela tem que acontecer de ambas as partes. Imagina você comprar uma mercadoria com um preço bom, o prazo tá legal, só que aí você fica, será que vai chegar mesmo? Será que esse cara vai cumprir o prazo que ele me deu? Nossa, ele me deu um prazo que não parece ser real, mas eu paguei, né? Será que vai chegar? Nossa, fulano combinou comigo que esse final de semana a gente vai fazer hora extra e todo mundo vai vir. Será que vem todo mundo mesmo? E aí ele falou que vai mandar esse negócio lá para Goiânia e que o laboratório lá, eles desenrolam esse teste mais rápido, eu consigo entregar o laudo na segunda-feira. Na segunda-feira mesmo eu já volto a trabalhar. Será que isso vai acontecer lindamente desse modelo que está planejado? Será que tudo vai acontecer desse modelo que eu estou esperando? Então, a confiabilidade é um ponto muito complicado. E é por isso que a qualidade em cima disso daqui, ela é muito alta. Não é à toa que tem a ISO aí para você seguir. Não é à toa que você tem empresas certificadas com qualidade, certificado com gestão ambiental, voltadas para a auditoria. Por quê? Essa confiabilidade aqui, ela pega demais. É o que eu disse. Você vai lá, paga R$ 50, pronta a entrega, mas recebe um produto totalmente inferior. Sim, pode falar, Francisco. Matheus, vamos pensar numa situação maior então, né? Quando você faz uma compra, cara, tem todo um processo de diligenciamento, né? E de verificação do que você está comprando. Hoje, quando você compra uma ferragem, né, no nosso caso, tá? Primeiro, uma das coisas que é indispensável que o cliente ou o fornecedor nos apresente são os certificados de análise química desse material. Para não acontecer exatamente o que você comentou lá atrás. O cara vir fazer um ensaio e a peça ou o produto não atender as especificações necessárias para o meu projeto. Então, assim, hoje, para você comprar uma mistura, vamos chamar de concreto, né? Você tem que certificar essa mistura. Né? Você tem que, eu quero comprar um concreto que me rompa lá na compressão com 30 MPa, 40 MPa. Primeiro, o fornecedor tem que me apresentar um certificado, né? E o resultado dos ensaios, né? Comprovando aquele produto. Eu não posso simplesmente esperar que esse produto seja aprovado dentro do meu canteiro, que aí eu vou tomar ferro com certeza, principalmente quando esse produto tiver um prazo de entrega muito, muito curto, né? Em relação aos demais e preço. Aproveitando o que você falou, é justamente nesse ponto. A confiabilidade ela bate nisso também. Digamos que seja a sua primeira negociação com essa empresa. Te entregou os papéis, te entregou o certificado, tudo certo. É complicado porque você foi lá, talvez puxou no cadastro, bate, tá tudo certinho. Só que se você faz um pedido muito grande para essa empresa, talvez ela não consiga manter isso. E aí ela começa a se desdobrar. Então você não sabe a característica da empresa até que ela seja testada. Mas são pontos que vão acontecer que são, diria que eu até estou citando aí, setups perfeitos demais, suscetível ao erro. Mas acontece. Então, como você falou, existe o procedimento coerente, existe a forma correta da compra, mas aí isso ainda não vai garantir a qualidade do serviço. É por isso que geralmente você paga um preço maior. Então não é porque a empresa X ela fechou com o Y porque ele deu um preço melhor, porque ele fez alguma coisa melhor. Não, é justamente nesse ponto que você falou. Ele fecha o olho porque todos os certificados batem. Ele sabe que se ele exigir o dobro da empresa, ela consegue atender, ela consegue entregar isso. Então o prazo, a parte combinada desse atendimento dela, gera toda essa pauta onde ele pode fechar os olhos e falar: eu só devo me preocupar com a minha parte do planejamento. É esse o nível de serviço que toda empresa busca. Quando você tem isso, é ótimo. Agora, quando você não tem e ainda quer pagar um preço inferior, abaixo do mercado, é como você acabou de falar, né? Aí meio que você está pedindo para ser enganado. Então tem que tomar cuidado com isso. O Com certeza. desconto é bem-vindo? Claro.
Mas se você não tomar cuidado, você vai acabar sendo enganado também. Não existe milagre nisso aí. Exatamente, é o que você falou. Você falou um ponto muito interessante. Você já percebeu que o teste dura 48 horas para ficar pronto. Então, até mandar o material, fazer o teste no laboratório, emitir o laudo e voltar para você, você sabe que isso tudo, na melhor das opções, é 5 dias. O cara te falou que entrega com 3, tá muito estranho. Então, não tem como você virar e falar assim, ele deve ter um Sedex que age em 10 horas, chega lá ele deve ter uma máquina melhor. Se você já sabe que um concorrente dele de ponta, confiável, te entrega em 5, como que esse cara tá fazendo para entregar em 3? Então você tem que suspeitar também, por isso você não pode ficar totalmente vendado ao procedimento e ao processo. Você não precisa saber ir lá, apertar a máquina, ver toda essa estrutura, saber a escala Rockwell para saber se está certinho, se a questão de ruptura está toda conforme. Mas o procedimento você precisa estar ciente, para você não cair nessas falcatruas aí que podem estar acontecendo. É muito importante você não ser leigo nessa hora também. E dentro dessa evolução, a gente tem empresas que acabam fazendo da logística o seu ponto principal. E é claro que aí a gente pega a logística de forma ampla. Então a logística não é simplesmente eu pegar o meu material e jogar dentro de um avião, dentro de uma rodovia. A logística, o conceito dela, vai na entrega do produto. Qual que é o seu produto? Qual que é o bem de consumo? Então aí a gente pega essas redes que vão ser mais abertas. Então a gente tem uma logística bem forte na entrega de música hoje em dados móveis e serviço de nuvem. A gente tem a Sky anteriormente, até que agora não é tão atual, mas já foi bastante utilizada para serviço de televisão aí. A gente tem o iFood, que é a parte do aplicativo de comida. O Uber utiliza isso de uma forma muito bem. O próprio YouTube, Sedex, o Wish e os próprios modais aí que o avião representa. Já parou para pensar como que é os pontos aí de distribuição? Um exemplo aí da rede Sky, quando ela funcionava lá com as partes de antena, e ainda funciona, mas é bem menos. Já parou para pensar como que é esse algoritmo aí, dessa parte de logística por trás para chegar o vídeo que você quer para você? Já parou para pensar como que é o produto da Wish, que ela faz essa pesquisa para mandar o produto? Como que funciona o Spotify? Como que funciona o iFood? Essa tecnologia, essa parte de entrega, os algoritmos que estão aí. Então, vai muito além. O serviço de entrega em si, ele vai muito além do comum. Então, a logística ela é muito mais ampla do que você imagina. Ela vai desde essa parte de nível de serviço. Então, você quer no seu celular, você quer online, todas essas partes ela acabam se juntando. Então a gente pega um pouco de logística, pega um pouco de informação, pega ali um pouco de geolocalização, junta tudo isso e você tem produtos excelentes para facilitar a sua vida. Com isso, os clientes sempre vão querer a resposta mais rápida e cada vez mais personalizada. É o que a gente comentou. Eu quero isso em 2 dias. A máquina de top hoje, a mais top que tem, ela demora 48 horas para fazer a análise. Não é viável eu querer um negócio em 48 horas, então. E isso também afeta o seu planejamento. Se você vai lá e comprime um planejamento onde eles têm que te entregar isso em 48 horas, já está errado. Então você já não está conhecendo sobre a Matheus, parte administrativa e fazendo um planejamento coerente. Sim, pode falar. Matheus, imagina uma indústria, qualquer que seja, né? E essa indústria não pode parar, ela funciona 24 horas e vai embora, né? Mas você precisa fazer manutenção na indústria. Então o que se faz nesses casos? Você para partes, né? No mês tal para setor tal, no mês tal para a área tal, no mês tal para a área tal. Então para isso, você tem toda uma demanda, né? Que a gente pode chamar tem toda uma logística para ser montada, né? Desde a fabricação do que você vai fazer manutenção. Imagina que eu preciso fabricar um tanque, né? Uma estrutura metálica. Cara, a logística ela tem que ser muito forte do lado de quem está comprando, do meu lado. Nesse caso, o que costuma se fazer? A gente costuma pôr dentro da fábrica, né, um diligenciador. E o camarada está lá para acompanhar ferro e fogo, né? Data de chegada de insumos, início de fabricação, início de ensaios, início de pintura, preparação de carga e chegada. Então, a logística nesses casos tem que funcionar ao pé da letra, senão, cara, fura.
né? Chega no dia programado que eu tenho que parar, né, durante 10 horas para montar aquele equipamento, eu não vou conseguir fazer. E essa logística envolve uma indústria inteira, né? Não é só aquele setorzinho ali, não. Entendeu? Então a logística é um trabalho muito forte que se faz dentro das empresas hoje, né? Porque ele tem um custo altíssimo, inclusive, né? E falando em custos, né, representa aí quase 12% do PIB brasileiro só a parte de logística. Outro ponto interessante que você falou sobre no caso, essas manutenções que acabam sendo aí, né, preventivas, elas são planejadas. Então, se a logística não conversa com o pessoal da manutenção, se o pessoal da manutenção não conversa com a área de produção, que não conversa com ninguém, que não gerencia todo esse todo maior, acaba que vai ter problema. Então imagina você contando com a produção, amanhã você fala, não, amanhã eu preciso começar a produzir. Hoje vão dar manutenção em tal setor, então amanhã eu já vou rodar nele porque eu sei que libera. Só que aí chega no momento do cara da manutenção, as peças que deveriam ser trocadas, que iam repor naquela máquina, elas não chegaram ainda, porque o pessoal da logística acabou tendo algum problema, algum erro, ou a logística da empresa que ia entregar, né, lá na parte do fornecedor, eles optaram por mudar a rota e não te avisaram, estavam fazendo um teste de novas rotas, e que aí o padrão deles de te entregar isso em 2 semanas poderia variar de 1,5 semanas até 3. E você planejou para 2 semanas e 1 dia, pensando que no máximo ele ia atrasar em 1 dia, porque você sempre conta com 2 semanas. Então, assim, na hora de fazer o planejamento, na hora de você ver esses pormenores, você tem que tomar cuidado demais. Contar com o resultado, sem olhar esse ambiente externo, sem olhar essas possíveis falhas, é pedir para ser tapeado pelo destino mesmo, pelas coisas que podem acontecer. Então, quando você vai olhar a fundo, na maioria desses planejamentos, você percebe que existem esses pontos de erro, essa confiança ao extremo e, é claro, também essa falta de comunicação entre setores. O Matheus, Sim. inclusive puxando bem para a nossa área aí, né, a civil, né? Imagina que nós vamos concretar uma laje aí, um ADE, será, e vamos precisar de 50 metros cúbicos de concreto. Cara, são 6, 7 caminhões, né, betoneiras de concreto que eu preciso para concretar isso aí. E eu vou levar um dia inteiro para fazer essa caminhão betoneira, sair e chegar onde eu estou, cara, não consigo. E é isso, porque o caminhão não tem espaço para 2 caminhões carregar, vou perder por tempo. Eu vou criar juntas frias, porque eu estou passando de 2 horas, né, entre o início de um lançamento e outro. Então a logística dentro da obra, cara, ela é muito importante ser conversada. Eu acho que é uma área muito importante isso aí. Não, em todos os setores ela é muito importante. E claro, no meio disso tudo, a gente vem aí com um ponto bem fechado, que é a customização. Então, para quem já tirou carteira, já deve ter ouvido falar aí dos batedores, aqueles carrinhos especial, que vem através de cargas aí enormes que são carregados pelas rodovias. Então, para todo tipo, para aquele modelo que você precisa, vai ter a customização. Então, nem tudo é carregado em pallet, nem tudo é carregado em grade, nem tudo é carregado da forma que você vê. Então, devido à variedade, aos vários tipos de clientes, exigências que você tem, acaba tendo um nível de personalização cada vez maior, o que geralmente vai custar mais caro para sua empresa. Lugares muito remotos, difícil acesso, longe demais, ou no meio de um local onde não tem até reposição de combustível. Tudo isso, a empresa que você está contratando para te abastecer, para te fornecer, ou até mesmo você para gerar a sua distribuição, ela tem que ser pensada. E tem gente que acaba não vendo esse ponto. Então fala, vou fazer. Tem empresa que pega uma licitação num local bem distante e ela não pensa, ela só pensa em conseguir a licitação da construção. Mas ela não pensa como que vai ser o abastecimento do material, como que vai ser a questão de moradia das pessoas que vão trabalhar naquela obra, como é o todo. E aí são problemas que vão sendo subsequentes justamente por causa da localização e do modelo que ela seria feita. É claro que quando é uma mineradora, alguma coisa muito grande,
entende-se que naquele local acaba se criando uma comunidade. Então isso é muito comum, mas se for algumas obras inferiores, alguma construção inferior, não for uma empresa tão impotente, né? Impotente não, tão imponente, tão forte e robusta como essa que eu acabei de citar, acaba que você vai ser bem lesado nisso daí também.